Olá, você tem dúvida a usar os porquês? Então esse vídeo é para você. Então ao final, se você gostar desse vídeo, que eu espero que você goste, você clica aqui no meu canal, clique aí no joinha, curta meu canal, divulgue para os seus amigos e lembre-se de que abaixo da descrição desse vídeo aqui há uma informação para minha próxima live. Todas as terças-feiras, às 20 horas, eu faço live no meu canal do YouTube. Então você pode me acompanhar às 20 horas. Eu sempre falo de algum conhecimento em relação à língua portuguesa, ou redação, ou gramática, ou interpretação de texto para concurso. Então é isso, vamos ao nosso vídeo de hoje, falando sobre o uso dos porquês. As pessoas, elas possuem dificuldade em usar esse elemento, então eu espero que depois desse vídeo você consiga usá-lo pontualmente. Eu vou explicar e depois eu vou mostrar 3 questões da banca CESP e Sebrasp em relação ao uso adequado dessa regra na questão de prova, tudo bem? Então vamos lá? De olho na tela aqui comigo, uso dos porquês. Então a primeira coisa, a gente vai passar aqui por uma regra rápida, que muita gente conhece essa regrinha. O que eu quero que vocês pensem? Esses 2 porquês eu sempre faço assim, ó, você vai analisar que esses 2 aqui, eles são iguais. Eles são usados em perguntas, podem ser perguntas diretas ou indiretas. Você tem de conseguir trocar um deles, né, pela expressão por qual motivo, lembrando que não é motivo, é por qual motivo, ou pode ser pela qual, pela qual, e assim por diante, tá? Você tem que conseguir trocar ou por qual motivo, ou por qual razão, também pode ser motivo barra razão, não há problema nenhum aqui. E aí, se você coloca assim, deixa eu dar um exemplo aqui, ela não veio à aula, será por quê? Então, ó, vamos lá, ela não veio à aula, será por qual motivo? Então, você dá conta de colocar por qual motivo. A razão por que ela lutou. Quem luta, luta por, né? Então, fala assim, a razão pela qual ela lutou. Então, ela lutou pela razão. Então, você sabe que dá para trocar pelo qual, pela qual. Então, sempre que você colocar no texto pelo qual, pela qual, ou por qual motivo, ou por qual razão, uma dessas trocas, você sabe que ele é separado. Então, a primeira lógica, separado. Agora, para que você coloque com acento ou sem acento, você precisa olhar a posição. Esse aqui, ele aparece ou no início ou no meio de frases. Eu sempre falo assim. E esse aqui, ele vem sempre, ó, quando eu coloco aqui para vocês, usados em perguntas e normalmente no final de frase ou após uma pausa. Então, esse aqui, ela não veio à aula, será por qual motivo? Então, ela não veio à aula, será por quê? Então, separado e com acento. Se você fizesse a pergunta, por que ela não veio à aula? Então, por qual razão, por qual motivo? Aí é no início de frase, com essa mesma troca, aí você já sabe que é separado e sem acento, certo? E aí nós temos aí para responder o porquê junto, que é uma conjunção explicativa ou causal, une orações e serve para indicar causa e efeito, que é uma ideia, ou pode ser para indicar explicação. Ele serve para dar respostas, certo? E aí nós temos também o porquê junto, que é um substantivo. Então, ele exerce o valor de um substantivo, aceita os porquês e o porquê, e ele vem geralmente antecedido de determinante, que pode ser um artigo, pode ser um pronome. Então, quando eu falo assim, o porquê, tá vendo? Equivale a o motivo, certo? E cuidado para que você não faça essa troca errada. Eu ouço muitas pessoas falando assim, nunca troque o porquê por outro porquê. Não é bem assim. E quase sempre eles não têm a mesma aplicabilidade, até porque vocês estão vendo aqui que eles são diferentes. Mas você tem de analisar a frase. Então, eu sempre avalio que a regra gramatical ela tem que ser aplicada ao texto. Eu vou analisar aqui 3 questões que já foram de provas da banca CESP e Sebrasp em relação a isso, e você vai analisar pontualmente aqui comigo. Vamos lá? Então, a primeira questão. Sem prejuízo para a correção gramatical, a expressão porquê, então vocês já sabem que lá no texto ela está com o sentido de por qual motivo, por qual razão, e com certeza está no final porque está acentuado. Linha 23. Então, voltando aqui, nós temos não sei porquê. Então, trocando não sei por qual motivo. Ok, é o texto original.
Aí a banca diz para você substituir por o porquê. Aí todo mundo, errado. Cuidado, hein? Porque se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó. Não sei o porquê. Se você avaliar, houve aqui uma alteração, mas essa alteração foi em relação ao sentido da estrutura, porque antes aqui era um pronome interrogativo, e agora não sei o porquê, isso aqui passa a ser o complemento do verbo, é como não sei a resposta. Então, gramaticalmente falando, essa informação, ela se encaixa aqui, mas você alterou a relação sintática do texto, mas o texto ainda aceitou aquela informação. Porque, olha, é como se você tivesse aqui dentro do texto, não sei por qual motivo, por isso estava separado, e quando você coloca não sei o porquê, é como se você dissesse não sei o motivo. Então, houve uma alteração, mas o texto, gramaticalmente aqui, aceitou essa alteração. Então, olha a pergunta agora. Ele não falou de sentido, ele falou de correção gramatical. Então, poderia ser substituída? Sim, tá aí uma questão para aquela galera que decora que não pode. Então, erraria esse item. Então, fiquem ligados. Vamos lá? Vamos resolver mais uma? Então, nós temos aí a próxima questão. O termo porquê poderia, sem prejuízo da correção. Cuidado agora. Correção e sentido ser substituído por esse aqui. Eu quase adianto que você já pode marcar o item como errado. Por quê? Porque o porquê separado é totalmente diferente do porquê junto. Então, já que a banca cobrou sentido, já pode marcar o item como errado, porque elas não têm o separado e o junto empregado, eles não têm emprego no mesmo sentido. Então, aqui você tem de analisar que em relação, poderia até pensar em voltar o texto, mas em relação ao sentido não dá. Então, esse item já está errado. Por quê? Porque cada um tem seu emprego. E esse aqui, ó, ele serve para dar resposta, troque por pois. E esse aqui é um pronome interrogativo. Então, se você voltar o texto, nós temos lá, vou voltar, mas já tenho a noção. Tal, 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 porque mais emergirá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, porque, da qual, porque é sujeito. Aí você tem aqui, se eu trocar por separado, eu tenho que conseguir encaixar aquela pergunta, não é isso? Por qual motivo ou por qual razão? Por qual motivo ou por qual razão ou pelo qual, pela qual. Então, quando eu coloco aqui porque é sujeito, pela qual é sujeito, por qual motivo é sujeito, estão vendo que não se encaixaria? E nem na relação sintática. Então, portanto, essa questão está errada. E mais uma questão que nós temos aqui, a correção gramatical do texto. Então, quando falar de correção gramatical, você tenha mais atenção, porque pode ser que se encaixe, mas aqui dificilmente nós teremos quando é separado. Por quê? Porque as funções aqui, isso aqui é uma conjunção que serve para ligar orações. Isso aqui é uma pergunta, então totalmente diferente. Então, sugere uma pergunta. E aí, voltando à linha 23, nós temos aqui, o contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo porque ela não cumpriu. Então, você consegue visualizar que isso aqui é uma ideia de causa. Então, isso aqui é uma conjunção. Se eu troco isso aqui, gramaticalmente não se encaixaria ali naquele texto. Por quê? Porque não tem a mesma sintaxe da estrutura. Eu não estou fazendo pergunta, eu estou afirmando, eu estou dando a ideia. Porque, olha aqui, primeiro ela não cumpriu, consequência, a informação foi bloqueada. Então, isso aqui existe uma ideia de causa e efeito. Então, causa e efeito, perfeito aqui, porque você consegue visualizar que o lugar de causa e efeito é o porquê junto e sem acento. Então, tá aí para vocês em relação ao uso correto dos porquês. Eu espero, esperem só um pouquinho, eu espero que vocês tenham entendido pontualmente a análise e tenham muita atenção e não decore, sempre analise no texto, porque senão você, às vezes eu vejo assim, tá errado. Não é assim. Você tem de analisar. Tem chance do porquê junto, em relação ao porquê separado, você já tem a visão que eles não se encaixam, eles não combinam. Mas tenha atenção com o porquê junto e com acento, porque ele pode se transformar em outra estrutura sintática e o texto ainda aceitar essa ideia. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui, dê o seu joinha, porque isso faz toda a diferença para mim e para o meu canal. Então, não custa nada e você pode ajudar a professora incentivando aqui na curtida. Tudo bem? Então, muito obrigada e até a próxima dica. Tchau, tchau!